Olá! O primeiro ato da peça, terrível peça do ano de 2020, o primeiro ato foi a chegada já em janeiro das notícias, já desde o ano passado, mas especialmente no início de janeiro, de uma epidemia. Ainda não tinha sido declarada a pandemia, né? Sabia-se que algumas informações do novo coronavírus, da Covid-19, do que ela já tinha saído da China, já estava percorrendo aquele caminho macabro, né, chegando até o Oriente Médio. O que aconteceu no Irã, nós já tínhamos essa notícia, chegando à Europa, depois atravessando o Atlântico e vindo aqui para o Brasil. No mês de janeiro, esse cenário estava começando a se desenhar e havia muita preocupação em relação ao que poderia ocorrer aqui no Brasil. As autoridades e o presidente da República, Jair Bolsonaro, pouca atenção deu a esse fato, que autoridades no mundo inteiro já estavam extremamente preocupadas, né? Basta recordar que as primeiras falas do presidente da República, quando era inquirido pela imprensa ou na entrada e na saída de alguma cerimônia oficial, ele dava informações vagas e dizia que isso não tinha importância. O livro do Dr. Luiz Henrique Mandetta, Um Paciente Chamado Brasil, está recheado dessas informações. A grande questão é que o governo brasileiro estava embarcando na direção determinada por Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que desprezava as informações da OMS e também não dava importância à gravidade das informações que estavam chegando já em janeiro do que estava ocorrendo inicialmente no Extremo Oriente, depois no Oriente Médio, depois na Europa, né, a gravidade da pandemia. Aqui no Brasil, se nós recordarmos, e faz tão pouco tempo, o governo já estava desenhando um cenário para 2020 muito positivo, róseo. Paulo Guedes, sempre errando em todas as suas previsões, errou no ano anterior, em 2019, disse que o Brasil ia crescer 2,5% e cresceu 1,1%. Bem, ele nunca acertou uma previsão. Dizia que o Brasil já estava decolando e teria um crescimento muito rápido em 2020, seriam privatizadas diversas empresas estatais e o Brasil, portanto, ia ser um exemplo para o mundo. A grande questão é que já no início de fevereiro a situação estava bastante preocupante e no dia 12 de março nós temos a primeira morte da Covid-19, primeiro óbito derivado da Covid-19 no dia 12 de março. Aí a situação ficou extremamente difícil. Eu estava rolando uma série de anotações das nossas lives, nos nossos encontros diários, né, do que estava ocorrendo. O Bolsonaro, não custa relembrar, afinal faz tão pouco tempo, teve várias postagens apagadas no Twitter porque foram mentiras, né? Ou seja, o Twitter foi obrigado a apagar postagens do presidente da República do Brasil, ele mentindo, o Bolsonaro, sobre a OMS e sempre atacando a imprensa. Atacava antes da pandemia e com a pandemia e seus reflexos também no campo econômico, os ataques eram constantes à imprensa e sempre reduziu a extensão da pandemia, né? E aí foi quando surgiu a expressão gripezinha, que isso não passa de uma gripezinha. Recebeu apoio entusiástico, né, no negacionismo do deputado federal Osmar Terra. Não podemos nos esquecer que o deputado Osmar Terra disse, e aqui todos os arquivos estão registrados, né, que no dia 8 de abril seria o ápice dessa epidemia e que não se comparava ao que foi o H1N1, né, e ele dizia, portanto, que o número de mortes seria muito pequeno, muito pequeno. E isso referendava a visão de mundo de Jair Bolsonaro, que estava batendo de frente com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né, que estava colocando a necessidade de medidas mais severas por parte do presidente da República. Isso ali no mês de fevereiro. A situação foi se agravando e quando entra o mês de março, eu tenho aqui todas as anotações, começaram a surgir, além os contaminados já era um número significativo, o primeiro óbito, como eu disse, a partir de 12 de março. E aí, a partir de então, a situação foi ficando aqui incontrolável. Foi se agravando cada vez mais, isso para ficarmos só no campo da pandemia. O governo, outros ministros foram entrando em campo,
né, o ministro da Ciência e Tecnologia, dizendo que também a pandemia, aí já foi declarada a pandemia pela OMS, não teria os efeitos que diziam que ia ter, dizendo que também a Ciência e Tecnologia, o seu ministério, ia encaminhar o enfrentamento dessa questão, e o Bolsonaro começa a fazer a propaganda que o hidroxicloroquina era a solução para a pandemia, portanto não se colocava medidas de isolamento social, máscara, gel, ou estimular as pesquisas no campo das vacinas, né? Afinal eram várias que estavam no momento sendo desenvolvidas, que para ele a hidroxicloroquina resolvia o problema. E o número de mortes nos Estados Unidos não parava de aumentar, e até hoje os Estados Unidos é o país com o maior número de infectados e o maior número de óbitos. Em certo momento, os Estados Unidos estava com 25 mil mortes. Nesse momento, aqui no Brasil, o Osmar Terra falou, não, os hospitais aqui no Brasil já estão esvaziando. E por quê? Começou a haver uma demanda muito grande sobre os hospitais, não havia leitos suficientes e muito menos leitos de UTI. Começa a falar na necessidade da construção de hospitais de campanha, né? E o temor do colapso, isso nós estamos em fevereiro e março, do sistema de saúde. Aí começa a ser demandado o Supremo Tribunal Federal para enfrentar a questão, quem é que ia decidir questões sobre distanciamento social, etc, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal foi, já que nós somos uma república federativa, que caberia essa decisão aos municípios, aos estados, que são os entes federados, como determina a Constituição brasileira. E aí a situação foi ficando a cada dia mais tensa aqui no Brasil. O ministro Mandetta era a todo momento desqualificado pelo Bolsonaro. O ministro Mandetta passou a ter reuniões diárias, ele diz no seu livro e disse também na entrevista ao meu canal, que foi por sugestão minha, quando ele ouviu um vídeo que eu falava, onde está o ministro da Saúde, onde está o ministro da Saúde, que ele resolveu, insistiu, e ele não tinha ainda chegado ao Brasil, retornando de Davos, que tivesse aquelas reuniões diárias, que depois o Brasil se acostumou naquele momento, né, da equipe do Ministério da Saúde, e principalmente com a presença do ministro da Saúde, e todos nós, às 5 da tarde, acompanhamos aquilo e comentamos, inclusive, no nosso canal. Era um meio de tranquilizar os brasileiros, mas para o Bolsonaro era o oposto. Ele achava que aquelas reuniões divulgavam a pandemia dentro do seu delírio, criavam um cenário de caos, segundo o Bolsonaro, e era um instrumento, segundo ele, para repercutir mais tarde no Jornal Nacional o número de infectados e o número de óbitos, deixando a população assustada, de acordo com Bolsonaro, né? Então ele partia e com isso ele começa a solapar as ações do ministro da Saúde, do ministro Luiz Henrique Mandetta. Só que o vírus não estava preocupado com o negacionismo de Bolsonaro. O vírus continuava a se espalhar rapidamente, e a inépcia e as dificuldades colocadas pelo Bolsonaro em outras esferas, excetuando o Ministério da Saúde, que estava levando a sério a questão, fazia com que não sabia qual era a política do governo, que o ministro da Saúde falava uma coisa e o ministro e o presidente da República falavam outra. Por outro lado, correndo paralelamente a esse processo, começa uma ação via fake news, via mídias sociais, dos atos antidemocráticos patrocinados pela extrema-direita bolsonarista, que estão até hoje sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal e, tudo indica, com financiamento inclusive de empresários. E aparecem no Brasil pessoas que eu, você, nós desconhecíamos. Tinha uma cidadã, uma senhora chamada Geromini, que se transforma num líder num pequeno grupo terrorista, que ele se auto-intitulava os 300 de Brasília, mas não passava sequer de 20, 30 no máximo desses participantes. E esses faziam atos terroristas ali na Praça dos Três Poderes, chegando inclusive até a bombardear com rojões a sede do Supremo Tribunal Federal. Então nós tínhamos nesse momento, no mês de abril, uma tensão muito grande oriunda da pandemia e
ou como que o presidente da República sabotava o ministro da Saúde. Por outro lado, o Ministério da Economia não conseguia construir políticas emergenciais para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia. Dentro do governo havia uma divisão, portanto, bastante acentuada, e o Bolsonaro, aproveitando dessa situação de enorme tensão social, de preocupação da população em relação à pandemia e os seus efeitos econômicos, porque fala-se da necessidade de lockdown, né? Naquele momento começa a estimular os grupos de extrema-direita que passam a se manifestar nos finais de semana ou em datas cívicas, como o 19 de abril, Dia do Exército, né? Criando uma enorme tensão política, conclamando ditadura, AI-5, ditadura com Bolsonaro, fechamento do Supremo, fechamento do Congresso Nacional, e eram manifestações que não eram massivas, tinham 200, 300 pessoas, mas tinham uma enorme repercussão na mídia. E por quê? Pela presença do presidente da República. Alguns canais de televisão chegavam até a transmitir ao vivo as manifestações golpistas, que não tinham, insisto, uma participação de massa, mas a repercussão dada pela imprensa transformava um ato extremista como se fosse um comício de 1 milhão de pessoas. Bem, essa disputa, inclusive pela narrativa do presente, e a situação estava se agravando, aumentando o número de mortos no país, aumentando o número de infectados, ninguém sabendo como fazer, porque o ministro da Saúde insistia nas medidas sanitárias clássicas para essas questões, né? E o presidente da República remava no sentido inverso, fazendo questão de desmentir o ministro da Saúde. A situação foi se tensionando cada vez mais. No dia 16 de abril, o ministro Mandetta acaba saindo do governo. Na prática, houve uma saída de comum acordo, mas ele foi demitido do Ministério da Saúde. Isso estava muito claro, porque teve declarações sucessivas do presidente, já no final do mês de março, especialmente na primeira quinzena de abril, desqualificando a ação do ministro da Saúde, que virou uma figura nacional, respeitada nacionalmente, e que a população passou a ter confiança naqueles boletins no final da tarde, que depois o Bolsonaro, ainda na gestão Mandetta, solapa aqueles boletins, criando dificuldades para sua realização, ou colocando outras autoridades além do ministro da Saúde nesses boletins, no sentido de diminuir a informação, a qualidade da informação transmitida nessas reuniões para a população brasileira, e politicamente solapando o ministro da Saúde e mantendo a narrativa negacionista de Jair Bolsonaro, que reproduzia aqui a tragédia que estava ocorrendo nos Estados Unidos em proporções lá muito maiores do que estava ocorrendo aqui no Brasil, uma proporção N vezes maior, né? E ele, apesar de ver o número de infectados fabuloso nos Estados Unidos e o número de mortos, continua sendo no mundo o país com o maior número de infectados, o maior número de mortos, mas isso não alterava a relação de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. E junto, então, nós temos a questão da pandemia. O mês de abril foi um mês tensíssimo. Ele demite o ministro da Saúde a 16 de abril, vai nomear Nelson Teich, que era um desconhecido, alguém que não era da área, que fica menos de um mês à frente do Ministério da Saúde. Dentro do governo, ele começa a travar um embate cada vez maior com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e era um embate muitas vezes silencioso, que não era de conhecimento público, tal qual o embate com o ministro da Saúde, mas que envolvia a questão da Polícia Federal, né, especialmente, e as investigações que estavam sendo desenvolvidas no Rio de Janeiro, no esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, quando ele foi deputado estadual durante 12 anos. E havia uma pressão que depois nós soubemos por parte do presidente da República em relação ao ministro da Justiça, para que a Polícia Federal colocasse obstáculos, dificultasse essas investigações. Então, nós temos esse outro embate e um embate econômico, o ministro Paulo Guedes dando sucessivas declarações de que ele saberia como enfrentar a crise, e não sabia, porque com as medidas adotadas nas prefeituras e pelos governos estaduais,
com o fechamento de comércio, isso teve um efeito econômico devastador, mas era, naquele momento, o único remédio que poderia ser adotado para impedir a disseminação ainda mais rápida do vírus. Mas havia a questão de Bolsonaro, aproveitando essa conjuntura, impor à força o seu projeto totalitário. O dia 19 de abril, numa manifestação em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, apelidado de Forte Apache, ele comparece a essa manifestação feita pelos extremistas e usa uma linguagem extremamente violenta, o que ele chama que é necessário acabar com a patifaria. E a patifaria, ele estava se referindo ao Congresso Nacional e, em especial, ao Supremo Tribunal Federal. Em certo momento ele disse, nessa manifestação, quando ele sobe numa caminhonete, numa Corsair, ele começa a discursar: nós não queremos negociar nada, queremos ação pelo Brasil, chega da velha política, acabou a época da patifaria, agora é o povo no poder, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Ou seja, aí já estava muito claro que aquelas manifestações não tinham nenhum poder de autonomia, não eram organizadas de forma natural, espontânea, por grupos de apoiadores. Não, aquilo fazia parte de uma grande armação para, junto com as questões que envolviam a pandemia, a gravidade da situação econômica, as decisões corretas do Supremo Tribunal Federal apoiando prefeitos e governadores, num momento extremamente difícil, ele aproveitasse para coagir as instituições, colocá-las contra a parede e para tentar, logo à frente, dar um golpe de Estado. E o dia 19 de abril foi o ápice disso, tanto que no dia 21 de abril, o ministro Alexandre de Moraes é o momento que o inquérito dos atos antidemocráticos foi aberto. A investigação mirava a organização e o financiamento dos atos antidemocráticos por todo o país. No caso do país, eram manifestações mínimas, 30, 40 pessoas. E em Brasília, tinha lá 100, 150 pessoas, mas era chancelada a manifestação antidemocrática, né, pela presença do presidente da República, não só na pessoa do presidente, como também discursando e assumindo um discurso radical, anticonstitucional, contra as instituições e apontando e insinuando que daria um golpe de Estado. Dia 16 de abril, teve a saída de Mandetta, dia 19, a manifestação, e dia 22 de abril vai ter aquela célebre reunião do Ministério, é uma quarta-feira, que depois o Brasil vai tomar conhecimento graças à decisão tomada pelo ministro Celso de Mello, mas aí mais à frente e chegaremos a essa questão. Então a situação, portanto, era de enorme tensão. Vale destacar ainda na manifestação de 19 de abril, né, a defesa do que eles falavam do intervencionismo militar, ou seja, a aplicação do artigo 142 da Constituição. Quando o artigo 142 da Constituição, interpretado pelos ministros do Supremo e pelos principais juristas, reza de forma muito clara que a última voz a falar sobre a aplicação do artigo 142 é o Supremo Tribunal Federal, pois ele é o guardião da Constituição de acordo com ela própria. Mas a leitura dos neofascistas e neonazistas bolsonaristas, desses manifestantes extremistas, era que o artigo 142 era uma espécie de senha para o golpe militar, dando todos os poderes a Jair Bolsonaro, né? E isso ficou muito claro quando ele disse nessa manifestação: eu não negocio nada, né, com esses canalhas. Aí faz todo esse discurso, essa patifaria, e aí ele estava se dirigindo aos dois prédios da Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional e o Supremo, e tudo isso acabou sendo transmitido pela TV. E isso no dia 19. 3 dias antes tinha saído Mandetta. 3 dias depois, no dia 22, teve aquela reunião que nós ficamos conhecendo depois, que é a reunião que ele coloca o Sérgio Moro contra a parede, porque ele diz na reunião, e o Brasil inteiro a posteriori acabou assistindo, ele queria ter um serviço de informações dele próprio, não do governo, do Estado, mas dele, Jair Bolsonaro, né? E queria ter o controle da Polícia Federal. 2 dias, aí isso foi no dia 22, 2 dias depois, no dia 24 de abril, vem, uma sexta-feira, a demissão de
Sérgio Moro. Pela manhã, às 11 horas, ele convocou uma reunião de imprensa, eu anotei aqui alguns trechos, vocês são testemunhas, porque nós conversamos sobre isso. De início, ele lamentou a pandemia, tudo o que estava ocorrendo no país, fez um breve histórico da sua ação de juiz, defendeu a autonomia da Polícia Federal e quão importante ela foi no Petrolão, na investigação do Petrolão, né? Recordou que quando ele foi convidado a 1º de novembro de 2018 por Bolsonaro, ele tinha carta branca, né? Usou essa expressão, e o compromisso de combater a crime organizado e a corrupção, que ele nunca quis trocar o cargo por uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, né? Como tinha sido quando foi acusado por Jair Bolsonaro, que vai repetir essa questão no mesmo dia, no final da tarde, né? Diz que o Bolsonaro tinha concordado com todas as suas exigências, né? Listou o Sérgio Moro, então ministro, que estava saindo êxitos do que ele considerava da sua gestão. Não aceitou, segundo ele, quando o Bolsonaro insistiu em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, porque o Sérgio Moro disse ao Bolsonaro, de acordo com o seu pronunciamento daquela manhã do dia 22 de abril, qual era a causa de trocar o diretor-geral, se ele estava fazendo um trabalho, expressão de Moro, positivo, né? E que isso era, portanto, uma interferência política na Polícia Federal e quebrava a promessa que tinha sido feita por Bolsonaro, que ele teria carta branca, né? E, consequentemente, ele afirmou, e isso publicamente, às 11 horas daquele dia 24 de abril, né, que se não havia nada aceitável para troca, ele não poderia substituir o diretor-geral da Polícia Federal se não tivesse uma razão, né? Ele queria trocar por quê? Insistiu, falou muito nisso, né? E que não poderia ter interferência política, e o Bolsonaro insistiu que queria colocar a expressão usada por Moro, que o Bolsonaro tinha dito a ele: alguém da minha inteira confiança, né? O Moro disse que esse não era o papel do presidente da República, que cabia a ele, ministro da Justiça, proteger a instituição, né, que ele tem compromisso com o Estado Democrático e da Direito, não tinha assinado a exoneração, houve uma discussão se ele tinha assinado ou não, ele disse que não assinou nenhuma exoneração publicada no Diário Oficial da União, falou da sua biografia, né, e disse que não tinha mais condições de continuar à frente do cargo, e porque havia uma interferência política, né, e isso significava violar um princípio que ele tinha assumido. Aquilo teve uma repercussão bombástica. No final da tarde do mesmo dia, do dia 24 de abril, o Bolsonaro, às 5 da tarde, com todos os ministros de improviso, fez um pronunciamento, né, com todos os ministros presentes, disse que quando foi seu primeiro encontro com o Moro, acompanhado de Paulo Guedes na sua casa lá no Rio de Janeiro, né, disse que ficou muito surpreso, a expressão do Bolsonaro, surpreso que todos os cargos, que foram dos altos cargos do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, todos eram de pessoas de Curitiba, né? Aproveitou o Bolsonaro para atacar a imprensa, começou a falar dos filhos, subitamente, né? Disse que o Moro nunca investigou quem tentou matá-lo, né? Voltou essa teoria da conspiração, que ele estava mais preocupado em descobrir quem matou Marielle Franco do que quem é que estava por trás da Adélio Bispo. Não podemos esquecer, disse isso, né? Entrou aquela questão outra vez do condomínio e tal, deu uma volta, disse que nunca teria pedido blindagem, né? Que ele inclusive é um homem econômico, começou a falar do aquecedor da piscina, olha a loucura, tudo aquilo, né? Começou a falar dos tacógrafos, dos taxistas, atacou o valeixo da Polícia Federal, e diz o seguinte, que nunca tinha pedido nenhuma informação à Polícia Federal ou ao Moro de nenhum processo, né? E fez sucessivos ataques, e que o Moro tinha feito uma chantagem com ele, dizendo: eu mudo o diretor-geral da Polícia Federal se você me indicar
para o Supremo Tribunal Federal. O Moro já tinha pela manhã desmentido essa afirmação feita no final da tarde pelo Jair Bolsonaro, né? Aí fez uma série de referências, inclusive ao 04, o seu filho 04, começou a falar da Michelle, era uma verdadeira loucura. Isso foi no dia 24 de abril, não faz muito tempo, às 5 da tarde. Começou a falar da mãe, que a mãe é uma senhora que, ao invés de ter feito uma plástica, resolveu falsificar os documentos. Olha que loucura. O filho 04, que tinha saído com metade do condomínio onde ele vive, lá na Barra da Tijuca, que a questão que envolvia a Queiroz era somente de 40 mil reais em cheque, viu-se que não, que era muito mais, era mais que o dobro, né? Fez uma série de críticas ao Moro sobre o isolamento social, dizendo que o Ministério da Justiça deveria ter tido um tipo de intervenção, o que nós sabemos que não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. Atacou a questão da nomeação da senhora Ilona Szabo, lembra, né? Porque ela é uma defensora do aborto, como ela poderia exercer era um conselho, né, não remunerado, e que ela tinha sido indicada por Sérgio Moro, que foi obrigada a voltar atrás pela pressão dos extremistas bolsonaristas. Foi no ano anterior, em 2009. E disse que ficou extremamente decepcionado e surpreso com o Sérgio Moro, né? E aí teceu uma série de outras considerações. Então perceba, no espaço de tempo, dia 16 de abril saiu Mandetta, veja como dia 19 tem mais uma manifestação golpista, essa muito simbólica, em frente ao quartel-general do Exército, e com a presença dele e conclamando não queremos negociar nada, queremos ação pelo Brasil, chega da velha política, acabou a época da patifaria, agora é povo no poder, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês, a expressão dele. Ou seja, conclamando o golpe de Estado. Dia 22 de abril teve aquela reunião patética do gabinete que o Brasil todo soube, e no dia 24 tem a saída de Sérgio Moro. Então, o primeiro ato dessa grande tragédia, nesses cerca de 4 meses, nesse primeiro quadrimestre de 2020, nós tivemos um baque econômico violento, né, que as empresas, o capital de giro, especialmente os micro, pequenos comerciantes, não foi suficiente para manter os seus empreendimentos abertos, começa a aumentar a demissão, empreendimentos são fechados, a situação econômica foi muito grave, começa a ter uma queda no PIB extremamente acentuada, e o ministro da Economia não tem plano de como enfrentar essa situação excepcional, né, de forma rápida, não tinha como apresentar. Passou os 4 primeiros meses só fazendo declarações de o que poderia ser feito, mas não fez absolutamente nada. A crise política se agravou do Executivo com o Supremo Tribunal Federal, com os ataques ao Supremo Tribunal Federal, as decisões do Supremo Tribunal Federal, a ministros do Supremo Tribunal Federal, ataques ao Congresso, identificado como uma instituição que coloca obstáculos à ação de Bolsonaro, o apoio aos atos golpistas, ao extremismo neofascista e neonazista, que defendia ato institucional número 5, sem inclusive saber o que era o AI-5, né? Golpe militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, e atenção, portanto, termina o primeiro quadrimestre com o número de infectados crescendo rapidamente, o número de óbitos, o primeiro foi a 12 de março, com a mudança do Ministério da Saúde, com a entrada de Nelson Teich, que fica menos de um mês após a saída, 16 de abril, de Luiz Henrique Mandetta, mas que não tinha domínio do conhecimento de saúde pública, e aí já começa a entrar os militares no Ministério da Saúde, o choque com Sérgio Moro, que leva à saída do ministro a 24 de abril. Portanto, fechava-se o primeiro quadrimestre numa situação muito grave, ninguém sabendo o que seria do nosso país, no campo econômico, no campo político e no campo da saúde pública. Vamos então para o segundo ato.